A paz do Senhor a todos, meus amados. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos 24, do 1 ao 6, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Meus amados irmãos, esse versículo da palavra de Deus fala da criação de Deus, do domínio de todas as coisas, da terra, do mar, o domínio e o controle que Deus tem sobre todas as coisas que Ele fez. Glória ao nome de Jesus. Mas também fala quem vai, glória a Deus, quem estará, quem vai no seu santo lugar. E a gente sabe que o santo lugar de Deus, a sua morada, do Deus Altíssimo, é no céu. Glória ao nome de Jesus. Nós temos que ter também esse controle. Se Deus, meus irmãos, Ele tem o controle nos céus e na terra, no vento, no mar, todas as coisas, Deus tem um controle e domínio, nada foge do seu controle. Então, eu e você que estamos aqui na terra, nós temos que ter esse controle. Nós temos que ter esse domínio para chegar no céu, para habitar nas mansões celestiais do Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, aqui no verso 4 diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, meus amados irmãos, para o crente verdadeiro habitar lá no céu, no santo lugar do Senhor, ele tem que ter as mãos limpas. Glória a Deus. Ele tem que ter as mãos limpas e o coração puro de coração. Glória a Deus. Isso aqui é uma receita. É uma receita do crente que quer morar no céu. Ele tem que ter as mãos limpas. Ele tem que ter o coração puro. Ele não pode se entregar só à vaidade. Só à vaidade e nem jura enganosamente. Então, isso é uma receita para entrar no céu. Glória ao nome de Jesus. O crente que quer habitar no céu, o crente que quer morar com Deus, o crente que quer ser salvo, ele tem que ter as suas receitas, os seus princípios, o seu mandamento, que é da palavra do Senhor. Então, o crente ele tem que ter a mão limpa, a mão santa, não a mão que faz ele pecar, não a mão que faz ele apontar os defeitos, os erros, jurar. Isso também é um pecado. O crente não pode ficar jurando. Eu juro por Deus que fez isso. Eu juro pelo meu pai e pela minha mãe que eu não fiz aquilo. Ele está pecando. Não precisa ele jurar. Não precisa ele mentir. Que basta ele falar a verdade. Que basta ele ser sincero diante das pessoas. Porque ele sendo sincero diante de Deus, falando às pessoas, se as pessoas acreditar ou não o que ele está falando, não importa, meus irmãos. Você sendo sincero, você falando a verdade, você sendo justo diante de Deus e diante dos homens falando a verdade, se as pessoas gostar, se as pessoas não acreditar o que você está falando, não importa. A gente não deve se importar o que as pessoas estão falando da gente. Mesmo que a gente, às vezes, falando certo, falando a verdade, vivendo a verdade, vai levantar pessoas para falar mal de mim, falar de você, para apontar, para julgar, para perseguir.
vai levantar muitos quando a pessoa fala a verdade, quando a pessoa vive obediente, na santidade, na verdade, muitas pessoas vão se levantar. Mas isso, a gente não deve deixar isso abater a gente, a parar a nossa caminhada, porque o inimigo ele se levanta, e quando ele se levanta, ele vai usar as pessoas para nos atingir, para atingir eu e para atingir você. Porque atingindo eu e você, vai ter reações, e essas reações que te atingem, que te abala, quer fazer você parar, quer fazer você desanimar, quer fazer você e eu errar o foco, o alvo, quer fazer a vontade de Deus aqui na terra e ir para o céu um dia. Glória ao nome de Jesus. E o verso 5 diz assim: este receberá a bênção do Senhor, a sua justiça do Deus da sua salvação. Então, uma pessoa que é limpo de coração, uma pessoa que não vive pecando, que não vive na prática do pecado, então ele receberá a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor maior de todas as coisas é a nossa salvação. Tem pessoas que só querem bênçãos materiais, só corre atrás de bênçãos materiais e esquece de obedecer ao Senhor. Esquece que a salvação maior é da sua alma para estar com Deus por toda a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Então o verso 24 e o 6 diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Porque o nosso Deus ele não mudou. O nosso Deus ele vive para sempre. Ele não muda. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também ele é o nosso Deus. Então ele não muda. Se ele prometeu, a palavra está firme, a palavra está de pé, a promessa está de pé para mim e para você. E a promessa, a esperança maior para a vida do crente, subir para o céu. Se a nossa vida aqui na terra, ela é curta, ela é passageira, ela é como uma sombra que passa. Tudo aqui vai passar, tudo aqui é vaidade nesta terra. Então não precisa o crente viver em algo que vai ser passageiro, algo que em breve vai passar. Tem crente que ele, glória ao nome de Jesus, ele tem amor, ele tem esperança, mas tem muitos crentes que estão se embaraçando na vaidade. Então tem muitos crentes, meus amados irmãos, que ele está se embaraçando na vaidade, em coisas passageiras, em coisas vãs. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esta terra, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu, porque o céu ele é eterno. Esta vida aqui terrena e passageira, em breve ela vai passar, e a gente vê nos nossos olhos acontecendo. Vivenciamos aqui nesta terra, a cada tempo, a cada ano que se passa, as coisas vão passando, as coisas vão mudando. O homem, ele veio do pó e do pó tornará. A gente vê pessoas que estão morrendo, pessoas que estão partindo desta terra, deste mundo. Para onde ele vai? Para onde a alma do homem vai quando partir desta terra? Quando partir deste mundo, para onde vai a sua alma? Você tem que se preocupar para onde vai a sua alma, porque a sua alma, ela é eterna. O seu corpo, a alma que está dentro do teu corpo, porque o homem, ele tem alma, ele é alma, corpo e espírito. Então a tua alma, ela é eterna. O teu corpo, ele é passageiro. Glória ao nome de Jesus. Então o homem tem que se preocupar com coisas eternas.
Mesmo que algo não aconteça na tua vida, mas a salvação ela está garantida. A bênção maior do homem aqui na terra é a sua alma. É quando você partir, para onde você vai. Se você vai estar com Deus ou se você não vai estar com Deus. Então você tem que se preocupar com isso. E tem pessoas que estão preocupadas somente com bênçãos materiais, somente com bênçãos passageiras, terrena, vaidade. Então o homem tem que se preocupar para onde vai a sua alma, a quem ele está servindo, a quem ele está adorando. Então o homem tem que se preocupar com isso. E aqui no livro de Provérbios, no livro de Provérbios 6, glória ao nome de Jesus, Provérbios 6, o 17 e o 18, diz assim: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Glória ao nome de Jesus. Então lá no Salmos 24, ele está falando, ele está dando uma receita para o crente que quer ir para o céu, para o crente que quer habitar nas mansões celestiais do nosso Deus. Então o crente, ele está falando aqui em Provérbios, olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Então é pecados que você comete com a sua mão. Mão que derrama sangue inocente. Então a mão, ela pratica muitos pecados. A mão. E também lá fala, no Salmos 24, está falando de mãos que pratica o pecado, a iniquidade. E também fala do coração, que o crente tem que ter um coração puro, tem que ter um coração limpo. Então eu e você, para entrar no céu, tem que ter um coração limpo, um coração puro. Glória ao nome de Jesus. Então um crente com coração limpo, ele não vai maquinar o mal, ele não vai ter raiva, ódio, rancor, pensamentos do mal, guardando no seu coração. Então o crente não pode ter isso no seu coração. Mágoa, rancor, ódio, pensamentos perversos. Então o crente tem que ter um coração limpo. Ainda que aconteça algo na tua vida, você tem que ter um coração limpo. Você não pode deixar fato que aconteceu na sua vida tiver no seu coração, manchar o seu coração. Então você tem que limpar o seu coração. Você tem que limpar, você tem que tirar, você tem que pedir que Jesus Cristo limpe o teu coração. Tira aquele rancor, aqueles pensamentos contrários de pecado, de desejo, de sedução, de fazer o mal contra alguém, pensamentos contra a carne, de alimentar o desejo sexual. Então você tem que limpar o seu coração. Glória ao nome de Jesus. Limpe o seu coração. Limpe as suas mãos com o sangue de Jesus. Orando, pedindo para Deus limpar, para Deus purificar, tirar aquilo que está em você, que não agrada a Deus. Você tem que pedir para Deus tirar, para Deus limpar, para você estar limpo, puro, santificado. Porque lá no livro de Hebreus diz: segui a paz com todos, e sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor está no céu. Então aquele que não vive se santificando, buscando ao Senhor de todo o seu coração, como é que ele vai entrar no céu? Se no céu só entra santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então o crente ele tem que avaliar a sua vida, ele tem que avaliar, analisar como está a sua vida, como está a sua busca, como está a sua adoração, como está a sua vida de renúncia, de ler a Bíblia, de orar, de santificar. O crente tem que olhar a sua vida. Muitas vezes a vida do crente está faltando tanta coisa e ele está preocupado com a vida de A, com a vida de B.
Você tem que olhar a sua vida. Você tem que analisar a sua vida. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou me santificando? Como está a minha vida dia a dia na presença de Deus? Então você tem que analisar isso. Você tem que analisar essas receitas. Então o crente também tem uma receita, tem uma obediência, uma santidade. Então ele tem que analisar a vida dele. Se ele quer ir para o céu, se o alvo dele maior é o céu, ele tem que analisar isso. Ele tem que analisar. Às vezes o crente ele não analisa a vida dele, esses princípios, esses mandamentos que o Senhor ele pede que cada crente viva e obedeça e tenha uma renúncia deste mundo, para não viver somente em vaidade, em coisas vãs, coisas que não têm fundamento, coisas que não têm princípio, coisas que não têm nenhum fundamento para a tua vida cristã. Então você tem que analisar isso. Analise a sua vida. Analise a sua vida diante de Deus. Porque um dia nós iremos partir e a pessoa não pode entrar no céu de todo jeito. Com mãos que pecam, que derramam sangue inocente. Mãos que ficam apontando o erro dos outros. Existe a mão, ela faz o homem pecar em várias partes. Em várias partes a mão, ela pode levar o homem a vários pecados. A masturbação, a mão, ela pode levar o homem e a mulher a se masturbar. Isso é um pecado. Tem pessoas que podem dizer que não é pecado. O irmão mora só, a irmã mora só. Então ela não pode deitar com um homem, mas ela pode se masturbar. Tem pessoas que podem até dizer isso, mas isso é pecado. Se a pessoa usa a sua mão para se masturbar, ele está pecando diante de Deus. Ele está pecando porque ele está pensando, ele está tendo desejo. Então ele está se masturbando porque ele está tendo desejo. Algo despertou sexualmente para ele fazer. Então também isso é pecado. E a pessoa tem que vigiar nesse pensamento, nesse sentimento que a carne ela coloca para o homem fazer. Porque a carne, ela só tem desejo, ela habita para o homem pecar. A carne, ela não quer santidade, obediência. A carne deseja para o homem pecar. Então o homem tem que vigiar nessa parte. Então muitas vezes o pecado da mão é para muitas coisas. É para matar, é para roubar, para furtar, para apontar o erro de alguém, masturbação, bebida, cigarro. Tudo é pecado que as pessoas habitam. Faz com a mão. Se a pessoa fuma, ele pega o cigarro com a mão, coloca na boca e fuma. Se a pessoa bebe, ele pega o copo de bebida com a mão e bebe. Então é pecados que habita com a mão. Então o nosso coração também. O nosso coração é feito algo que a gente guarda algo. Então a gente tem que guardar no coração coisas boas, não rancor, mágoa, ódio, pensar coisas ruins, maquinando no nosso coração para fazer o mal contra alguém. Então a gente tem que tirar esses pensamentos. Ainda que venha pensamento na tua mente para descer no teu coração para você fazer, praticar, você tem que repreender. Eu sou crente, eu não posso fazer isso. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem que fazer isso, repreender o mal. E lutar para fazer o bem, as coisas certas, que venham agradar a Deus. Porque às vezes o ser humano, ele fica com desejo de fazer o bem, de agradar as pessoas. E às vezes não agrada a Deus. O que importa, meus irmãos, é agradar primeiramente a Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que preferem agradar o homem e não agrada a Deus. Tem pessoas que querem agradar coisas que ele vê. Porque o ser humano, ele não vê Deus, então ele quer agradar, às vezes, pessoas que ele vê. Nós temos que agradar a Deus. Mesmo que a gente não veja, mas a gente sente e tem que fazer as coisas certas.
Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.